Aí, meu cabelo, ó, ficou bom ou não ficou? Ó, pra quem não sabe como eu tava antes, ó, tava assim, dá pra ver como tava branco? Agora tá assim, ó. Fiquei mais novo ou não fiquei? Segundo a minha esposa, envelheci não, fiquei mais novo aí 10 anos. Comenta aí quantos anos parece que eu tenho agora. Tô mais jovem ou não? Pois bem, vamos falar agora de pessoas que estão envelhecendo rapidamente porque dizem que o estresse envelhece muito. Faz mal para a pele, faz mal para o organismo, faz mal para sua imunidade, faz mal para o cabelo, faz mal para tudo. É o estresse intenso. Pois bem, ó, o Bolsonaro está apavorado porque o ajudante de ordens dele, que é o Tenente Coronel Cid, está preso. O Tenente Coronel Cid é um cara que o Bolsonaro até o considera estável, porém a esposa dele não. A esposa dele chama Gabriela Santiago Ribeiro Cid. A Gabriela Cid, ela está furiosa, tá pistolaça a Gabriela porque o marido dela foi preso e a situação do marido dela piorou muito depois que ele foi preso. Por quê? Porque o Mauro Cid, o Tenente Coronel Cid, ele tem como advogado o Roca. Para quem não se lembra, Roca era o advogado do Anderson Torres. Ele é o advogado do Flávio Bolsonaro. Ele é amigo de Flávio Jair Bolsonaro. E aí, olha só, o Cid fez a coisa mais burra que alguém pode fazer, que é você colocar como seu próprio advogado um cara que é amigo do seu comparsa e que ele vai enfiar tudo no teu para salvar o seu comparsa. O criminoso mais burro é o cara que faz isso. Põe um advogado que ferra só ele e salva o amiguinho, o comparsa. Pois bem, o advogado do Cid já mostrou que a estratégia jurídica dele é a seguinte: ele vai tentar salvar o cliente dele, Cid, falando que não houve fraude no cartão de vacinação. Procuradoria-Geral da República, Polícia Federal e Supremo Tribunal Federal estão errados. Todo mundo está errado. Não teve fraude nenhuma. Mas, caso tenha fraude, a tese é a seguinte: o Cid fez tudo sozinho, o Bolsonaro não sabia de nada, o Bolsonaro não deu ordem alguma e o Cid vai assumir toda a bucha sozinho. Agora tem uma coisa: ele combinou isso com o Cid? Não combinou com o próprio cliente. É a primeira vez na vida que eu vi um advogado em rede nacional, ele foi na Globo News, vou te mostrar um trecho já, em rede nacional ele ferrar o próprio cliente. Eu nunca vi um negócio desse. Ele não é advogado do Bolsonaro, ele é advogado do Cid. Mas por ser amigo do Bolsonaro, eu vou te mostrar já o que fez. Pois a esposa do Tenente Coronel Cid está uma fera. Mas ela está pistolaça com isso. Peraí, como é que meu marido vai preso? O cara que deu a ordem para ele não vai preso, aí o advogado vai lá e tenta salvar o cara. Eu vou ficar aqui, eu também posso ser presa. Lembrando, ela também pode ser presa. A Gabriela Cid, ela está na iminência de ser presa nas próximas semanas, ou próximos dias, não sabemos. Por quê, Thiago? Nossa, engoli aqui. Acontece o seguinte: o Tenente Coronel Cid, ele falsificou o cartão de vacinação da esposa dele e da filha dele, muito antes, quase um ano antes dele falsificar o do Bolsonaro. Ele falsificou o do Bolsonaro pouco antes do Bolsonaro ir para a Cúpula das Américas, que foi em 2022, em junho de 2022. Exatamente para aquela viagem, parece que foi. Depois o Bolsonaro fez outras viagens aos Estados Unidos, mas aquela era mais importante. Lembrando que na viagem anterior do Bolsonaro aos Estados Unidos, ele comeu pizza na rua, foi uma humilhação danada, e ele tinha problema até para entrar no hotel, porque ele não estava vacinado. Depois nessa, não tinha problema nenhum. O Bolsonaro ia para onde queria, fazia o que queria, e todo mundo assim, peraí, esse cara não está vacinado. Agora sabemos. Ele mostrava um cartão de vacina falso, o Bolsonaro. Só que a esposa do Tenente Coronel Cid foi 3 vezes para os Estados Unidos junto com ele. E com a filha deles. Então, se ela pegou a carta, ela sabe que ela não se vacinou, correto? Se ela pega e mostra no aeroporto do celular dela, lá no aplicativo Conect SUS, com código de QR e tudo mais, um certificado de vacinação falso, ela está cometendo crime. Ela sabia que era falso. A pessoa que está lá vendo não sabe que é falso. A pessoa que deixa ela entrar no avião, que a pessoa lá nos Estados Unidos que deixou ela entrar no país, não sabia que era falso. Ela cometeu crime em 2 países, viu? Mas ela sabia, porque a pessoa que não se vacinou, ela sabe que não se vacinou. É difícil a pessoa, nesse caso, falar, não, eu não sabia, cometeram crime. Peraí. Você se vacinou? Tomou agulha no braço? Não. Então como é que você tem uma carteira de vacinação? Pô, não precisa ser um Einstein, Gabriela Cid,
para saber que você estava cometendo crime. Não precisava ser uma Einstein. Mas a sensação de impunidade era tão grande, né? O sentimento de impunidade era tão grande que ela fez lá, o marido dela fez, tudo mais. E ela entrou nos Estados Unidos 3 vezes. Então ela pode também ser investigada, assim como o marido dela será, em 2 países. É um crime internacional que eles cometeram. Ainda mais porque o Brasil não tinha restrição sanitária a não vacinados, restrições tão grandes. As maiores restrições que existiam eram restrições para viajar. Eu tinha a carteira de vacinação, por exemplo, eu me vacinei primeiro na Polônia, eu tinha no aplicativo da Polônia. Eu nunca precisei mostrar aquilo no Brasil em lugar nenhum. Eu só precisei mostrar aquilo em aeroportos quando eu ia para outro país. Depois eu me vacinei de novo no Brasil, e aí eu só mostrava a do Brasil, a da Polônia depois de um ano expirava, né? Eu não sei porque o governo polonês fez assim. Aí eu mostrava só a do Brasil, quando viajava, em nenhum outro lugar. Ou seja, é um crime internacional, porque se o objetivo do seu crime é entrar em outro país, e no caso o determinado país era Estados Unidos, esse país, então um crime que foi feito no Brasil, mas com o intuito de enganar autoridades sanitárias não só no Brasil, principalmente nos Estados Unidos. E lá dá 10 anos de jaula, viu? E olha, é crime aqui, lá o crime dá até mais jaula que aqui, só que aqui o crime não é só de infração de medidas sanitárias. Aqui também dá crime que vai acabar dando mais de 10 anos de jaula, porque aí tem a fraude, tem a falsificação de documentos, tem falsidade ideológica, tem formação de quadrilha, né, que é a organização criminosa. Então entram vários crimes e ela está envolvida. E aí ela pode falar, não, mas eu não ajudei a praticar o crime. Como assim? Você foi beneficiária direta do crime, Gabriela. Ô, Gabriela, segunda-feira tem visita. Vai lá no seu maridão e fala o seguinte, ó. Fala o que sabe aí, amorzinho. Porque senão a gente não vai se ver mais não. Porque eu vou estar na colmeia e você vai estar na papuda. Não tem nem visita íntima mais. Eu não nem isso. Tá um em cada presídio. É isso que vai acontecer. Essa é a vida aí, o futuro da vida da Gabriela. Eu espero que você, Gabriela, e você... O Cid não pode estar assistindo que ele está na prisão, mas você, Gabriela, se estiver assistindo aí, espero que você tenha aí familiares, amigos bons para cuidar aí da sua filhinha de 4 anos, quando você estiver enjaulada. Se o seu maridão não falar nada sobre o Bolsonaro nos próximos dias. E ó, a janela de tempo para ele falar alguma coisa tá fechando, viu? Porque o Daniel Silveira está desesperado com uma condenação de 8 anos e 9 meses já nas costas, que o Cid ainda não tem. E o Daniel Silveira vai falar. Você sabia que ninguém foi visitar o Daniel Silveira na cadeia até hoje? Ontem, 4 senadores bolsonaristas do PL visitaram o Anderson Torres. 4. Magno Malta, Jorge Seife. Jorge Seife é aquele que está empregando toda a parentada lá da Micheque e está empregando o Renan Bolsonaro. Todo mundo ganhando dinheiro público. Tá. Tem mais outros 2 aí foram visitar o Anderson Torres. Choraram, falaram que todos os 5 choraram. Anderson Torres e os 4 senadores bolsonaristas choraram junto, mas fascista gosta de chorar, hein? Por qualquer coisa. Pois bem, qualquer coisa não, é quando estão pagando pelos crimes que cometeram. Tá, choraram, tá. Todos ali falando, declarando apoio ao Anderson Torres para ele não delatar. Enquanto isso, o Daniel Silveira tá preso desde o dia 1º de fevereiro. Vai fazer 100 dias a prisão do Daniel Silveira. Ele tá preso há o quê? Faz 3 meses e 3 meses e 1 semana. Quase 100 dias. 3 meses são 90, né? Pois bem, ninguém foi visitar o Daniel Silveira. Ele está sem mandato. Ele está completamente abandonado por todo o bolsonarismo. Ninguém tá nem aí para Daniel Silveira hoje. O Daniel Silveira tá por aqui com o Bolsonaro e com esse pessoal que o traiu. Então, se o Daniel Silveira começar a abrir a boca, as informações que o Cid possa ter contra o Bolsonaro ficarão obsoletas, porque a Polícia Federal vai conseguir por outras vias, pela via Daniel Silveira. Talvez consiga pela via Anderson Torres. Talvez consiga por um dos outros 5 que foi presos, apesar de que 3 deles não tinham contato direto todo o tempo com o Bolsonaro. Tinham, eram bem próximos. E outros 2, os que estão presos, eram também seguranças, estavam praticamente 24 horas por dia com o Bolsonaro. Então tem muita informação que esse pessoal sabe. Então se o Cid não falar, o que vai acontecer com ele é o seguinte, eu vou mostrar o advogado do Cid falando. Vamos lá, no Globo News, advogado. Imagina você ter um advogado desse, tá ferrado. Então, por isso que eu perguntei ao senhor se o Cid agia por conta própria. Se agiu por conta própria em questão de vacina, das joias, porque pelo entendimento do Ministério Público,
o Ministério Público entendeu que o presidente, quem dava as ordens, né, em tese, não tem nada a ver com esse caso. Por isso que eu perguntei ao senhor, o Cid é ajudante de ordens, ele executava ordens ou agia por conta própria? O senhor deixou uma porta aberta dizendo que ele tinha autonomia e proatividade. Eu queria que o senhor deixasse claro, ele tinha proatividade e autonomia, pode ter sido da cabeça dele falsificar um atestado para o Bolsonaro e para a filha do Bolsonaro sem que fosse pedido? O advogado fazendo assim. Falsificar já é um julgamento de valor feito pelo senhor. Eu posso dizer ao senhor o seguinte, um ajudante de ordens, como o próprio cargo, o nome do próprio cargo sugere, ele cumpre ordens ou ajuda no seu cumprimento. Mas eu também posso adiantar ao senhor em que nenhum desses dois casos houve qualquer intervenção por parte do presidente Bolsonaro, né? Isso é uma coisa que precisa ser esclarecida desde logo, para que não haja... Eu nem vou continuar o resto do vídeo. Ele vai descendo ladeira abaixo. Eu não vou continuar o resto porque depois a Globo tira o meu vídeo do ar aqui. Mas olha, tá no meu Twitter, quem quiser, viu? Siga-me lá no Twitter. Eu não posso colocar no Instagram, porque no Instagram eles tiram mesmo do ar. Até dá Shadowban na conta. Mas no Twitter tá lá. Olha, imagina você pega um advogado, aí faz a pergunta, peraí, ô senhor advogado, o seu cliente cometeu o crime sozinho ou o chefe do seu cliente mandou ele cometer o crime e ele estava só cumprindo ordens? E aí o tempo de prisão, se você pensa no crime, é o mentor, você planeja e você executa, ele executou junto com outras pessoas, e ainda você envolve o presidente, seu chefe, pô, você tá ferrado na justiça. Agora, se você fala, não, eu cumpri ordens, você cometeu o crime, mas você estava cumprindo ordens, era o seu chefe, pessoa poderosa, tudo mais, a sua pena diminui, mas diminui drasticamente. Drasticamente. Porque o mentor era o outro, estava cumprindo ordem, cometeu o crime, tem pena. Não pensa que a pessoa cometeu o crime e fala, cumpri ordem, não vai preso, vai. Mas a pena é menor. O advogado dele está falando, não, ele fez sozinho. Olha, é preciso deixar claro que o Bolsonaro não tem nada a ver com a história. Esse cara não é advogado do Bolsonaro, ele é advogado do Cid. Eu falei no meu Twitter, eu falei o seguinte, ó. Vou te falar o que eu escrevi aqui. Eu escrevi o seguinte, olha, a Gabriela pode ser presa nos próximos dias porque viajou 3 vezes com cartão de vacinação falso. Ela foi beneficiária direto do crime. Além dela saber e não ter falado nada, ela foi beneficiária. Ela cometeu o crime. Ela mostrou o negócio do aplicativo sabendo que era falso no aeroporto no Brasil, no aeroporto nos Estados Unidos, não uma, nem duas, mas 3 vezes. E aí, para aí, cada vez que ela vai, ela volta. Então são 6 vezes. São 6 viagens, ida e volta. Lembre-se disso. Agora imagina se ela descobrir que o advogado do marido dela, que é ligado ao Flávio, tá tramando contra o Cid e jogando os crimes do Bolsonaro nas costas dele. Vamos compartilhar até chegar nela. Eu vou falar. Se não chegou, vai chegar nas próximas horas até ela. Porque o pessoal lá no meu Twitter, mas pensa num pessoal engajado. É o pessoal lá do meu Twitter. Quem não segue, aliás, siga, porque, ó, parabéns pra todo mundo. Quantas vezes a gente não conseguiu fazer abrirem processos, tudo mais, que chegava nas pessoas certas a mensagem. Pois bem, esse pessoal aí do Bolsonaro é tudo viciado em rede social, principalmente no Twitter. Nem sei qual é o Twitter dela, nem sei qual é a rede social dela, mas vai chegar nela a entrevista, porque às vezes ela não estava vendo, né? A pessoa não está vendo e tudo mais, mas ela tá uma fera. Ela já ameaçou interlocutores que ela vai falar pro maridão dela contar tudo. Ó, o que ela quer é o seguinte, ela quer o marido dela em casa e que ela mesma não seja presa. Imagina a pessoa que tem filha pequena, o pai da criança tá preso, ela tá para ser presa, quem vai cuidar da filha? Essa é a principal preocupação da mãe. É assim, caramba, meu mozão tá preso, mas, pô, e a filha? E agora? Vamos fazer o que agora se eu for preso? Essa é a preocupação, então tá aí um turbilhão na cabeça de Gabriela Cid. Obviamente, nesse momento, os bolsonaristas estão tentando, alguns deles, apagar essa fogueira, que é um foco de incêndio muito grande. Mas em Brasília, eu vou falar, a expectativa de todo mundo, da esquerda até a extrema-direita, é a delação do Cid nos próximos dias. Repito, se não fizer nos próximos dias, não vai dar tempo, viu, Cid? Não vai dar tempo, porque tem aí Daniel Silveira e Anderson Torres, que são 2 bombas relógio. Além disso, a Polícia Federal vai analisar os celulares. Se a Polícia Federal encontrar a prova dos crimes nos celulares desse pessoal, não precisa de delação. Se não precisar de delação, prepara-se. Só desses crimes aí já são uns 10 anos. Só que tem os crimes do dia 8 de janeiro, tem vários outros crimes aí que
você ajudou a cometer aí junto com o Bolsonaro e que vai pegar aí mais de 100 anos de jaula tranquilíssimo, dar uns 100 anos de jaula pro Tenente Coronel Cid. Eu vou falar para você aí que tá assistindo o Plantão Brasil, calma, demora. Eu adoraria que fosse tudo assim, tivesse um botão, igual o filme. Você tá assistindo um filme qualquer, você quer pular pro fim? Pula e você já vê o fim. Não tem. Demora. O processo demora, até a investigação acabar demora, aí é tornado réu, aí tem prazo para isso, prazo para defesa, prazo para o Ministério Público, prazo para não sei quem, e aí vai, demora. Mas serão condenados. Serão todos presos, já está preso isso aí. Serão presos, já foi. Serão todos presos, check. Serão todos condenados e ficarão muitos e muitos anos presos. Quem viver, verá. Eu peço aí a sua inscrição no canal e seguiremos juntos aqui, viu? Falou!